Vamos falar com Deus. Altíssimo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estar aqui na casa do Senhor. Agora, meu Pai, quero apresentar diante do Senhor cada dízimo, cada oferta que foi colocada nesse gasofilaço. Que, meu Deus, o Senhor venha multiplicar na casa do Senhor, para que haja abundância, meu Pai, que não venhamos, meu Deus, aqui envergonhar o Teu nome, ou nem tampouco sermos envergonhados, meu Pai. E que o Senhor esteja multiplicando, Pai, sobre a vida daqueles que semearam nesta noite, e sobre, ó Deus, a mesa do Teu povo, que aqueles que não têm para poder abençoar a casa do Senhor, que o Senhor esteja abrindo portas para que se abram, para que eles possam ter, para poder semear na casa do Senhor, e até mesmo na vida daqueles que precisam, Senhor, para a glória do Teu nome, meu Pai. E esta porção da medida recalcada, sacudida e transbordante, venha repousar sobre este rebanho, sobre o rebanho do Senhor espalhado nos 4 cantos da face da terra. Consagramos nessa noite cada centavo que foi depositado na casa do Senhor, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome santo e eterno do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor, João capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é carne é carne. O que é Espírito é Espírito. E, por favor, pode se sentar. Pecado, uma realidade humana. Pecado, uma realidade humana. O que é pecado? Existe pecadinho, pecadão, existe mentirinha, mentirão, existe fuxico gospel, como diz por aí, existe mentira gospel, agora é um tal de gospel para lá, gospel para cá, e virou moda. O que é carne é carne, o que é espírito é espírito. Pecado, uma realidade nos dias de hoje, e a gente precisa entender o seguinte, que nós precisamos sermos perseverantes. Primeiro passo desse sermão nesta noite: o nosso Deus Todo-Poderoso se revelou a nós, para que nós então entendêssemos que somos pecadores e que precisamos nascer da água e do Espírito. Segundo ponto, o pecado é uma realidade humana. Ela é infinita. Mas nós, seres humanos, eu estou pluralizando por quê? No sentido global. Mas nós, no nosso orgulho predominante, na nossa prepotência exacerbada, no nosso eu imperando, eu não preciso reconhecer as minhas fraquezas. Muitos até dizem: eu não preciso de Deus. Quem é Deus? Quem é Jesus? Eu sou o bambambam. Eu tenho dinheiro, eu tenho uma boa conta no banco, eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom carro, eu tenho uma casa para morar, minha mesa está farta. Por que eu preciso? Aí nós vamos para Provérbios. Não se estribe o homem no seu próprio conhecimento, no seu próprio caminho, mas antes reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, ou seja, novamente, os seus caminhos, a sua vida. O mundo está sofrendo, a terra está gemendo devido ao pecado, devido à ignorância própria de arrumar desculpas para subestimar o poder soberano da graça, da misericórdia e do favor de Deus em prol das nossas vidas.
Precisamos conhecer o arrependimento que a palavra de Deus nos ensina, porque ele é frutífero, porque é frutífero. Carne é carne. É necessário nascer de novo. Essa série de estudos, ou seja, essa série de sermão sobre maturidade cristã, está nos ensinando esses princípios para que a igreja do Senhor acorde, viva uma vida de oração, se alimente da palavra. Ovelha que não ora, ovelha que não busca o Senhor, ovelha que não frequenta os cultos, ovelha que não se alimenta da palavra, ovelha que não busca o Senhor, é a ovelha doente, está sujeita à mordida do lobo. Alguém aqui quer ser mordido e pegado pelo lobo? Alguém aqui quer? Quem aqui quer fazer parte da família dos 3 porquinhos de chapeuzinho vermelho? Então busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar o seu nome enquanto ele está por perto, porque haverá dias em que isso não vai mais acontecer. A graça e a misericórdia será retirada do globo terrestre, da terra. Então aproveitem enquanto é tempo, não estufem o peito e achem que são bons, não, porque a gente sem Jesus, nós não somos nada, somos lixo! Somos lixo! Isso aqui é podre, ó. Isso aqui fede, isso é carne. É necessário nascer de novo. Mas o grande mistério disso tudo está no perfeito sacrifício de Jesus Cristo, Filho amado de Deus Pai, na cruz do Calvário para nos salvar, nos arrependermos. É necessário tudo isso. Carne é carne. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, como eu havia falado. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne? Claro que sim. Se andamos na carne, nós vamos militar segundo a carne, ou seja, nós vamos fazer segundo a carne. Nós não vamos militar segundo o Espírito. O que é nascido do Espírito vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, Romanos 8:8. Se estamos na carne, não podemos agradar a Deus, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Vaidade é pecado, cobiça é pecado, luxúria é pecado, avareza é pecado, mentira é pecado. A gente sabe muito bem tudo que é pecado, mas nós continuamos ali, olha, fazendo o que é errado, fazendo o que é errado. Aí vem na igreja só para cauterizar a mente. Não, vou na igreja hoje que é para me aliviar minha barra. Olha, isso é conversa piada. Isso é colóquio napovino. Ou seja, no português agora popular, isso é conversa piada para boi dormir. Nós arrumamos desculpas. A humanidade arruma desculpa para os seus próprios pecados, para os seus próprios erros. Aí abrimos a Bíblia em cima do móvel e deixa ela lá toda empoeirada. No Salmo 91. Ai, meu Deus do céu. O salmista da Bíblia diz o seguinte: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. E aí o apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus habite em vós ricamente. Aí Efésios capítulo 2, salmodiando, louvando ao Senhor, que dos nossos lábios saiam cânticos espirituais uns com os outros, louvando, salmodiando, adorando ao Senhor em todo o tempo. Se você
está no Espírito, você anda no Espírito. Se estamos na carne, andamos na carne. Ora! Deus está muito irado com a humanidade, viu? Sabe por que ele não passou ainda o cerol em todo mundo? Pelo sacrifício do Filho dele, Jesus, na cruz. Mas vai chegar a hora, viu? Que a foice vai passar. A colheita está perto de acontecer. E aí vocês vão ver o que vai ser o pior dos piores. Será o pior terror da humanidade. O massacre da Serra Elétrica é fichinha. Precisamos acordar que estamos dormindo. Esse Deus que eu estou falando hoje aqui, Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele é santo. E Ele quer um povo atento, que acorde, que se arrependa de todo o coração, que busque de todo o coração. Somos preguiçosos. Somos preguiçosos para orar. Somos preguiçosos para jejuar. Somos preguiçosos para orar. Somos preguiçosos para ler a Bíblia. Somos preguiçosos em participar das atividades da igreja, da comunidade a qual nós pertencemos. E achamos que estamos fazendo o melhor. Que nada. O melhor Jesus fez. Morreu na cruz do Calvário por você e por mim. O melhor Ele fez. E por que não dar-nos o melhor de nós, de uma entrega total? Alguém me perguntou hoje, vem cá, pastor, se o irmão quer, se chegasse alguém que me diz, pastor, eu preciso da sua vida, toma aqui, é para agora, porque isso aqui morre, eu sei para onde que eu vou. Ah, pastor, vim aqui para te matar, amém, mate, você vai matar minha carne, mas o meu espírito eu sei para onde que eu vou. É preciso ter essa certeza. Se eu tiver que partir agora, eu sei para onde que eu vou. Não tenho nenhum medo disso. Não tenho nenhum medo. Porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, diz o apóstolo Paulo. E você, está bem certo disso? Ou ainda está na carne? A nossa carne precisa morrer. Importa que o Senhor Jesus cresça em nossas vidas e que nós venhamos diminuir nossa língua, nosso eu, nosso corpo, nossa carne. A carne mata, a carne desagrada a Deus, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Paulo diz o seguinte: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Todos os dias precisamos viver uma vida de renúncia. Todos os dias precisamos mortificar a nossa carne, o nosso eu, o velho homem, a velha natureza adâmica, com a pitada de Lúcifer, do diabo, de Satanás, porque foi isso que ele fez lá no Jardim do Éden. Depositou, ele entrou nas fraquezas de Eva, para que então Eva cedesse, e aí as consequências estão até hoje, ela e Adão. Satanás foi logo na fraqueza. Eva tinha curiosidade do conhecimento do bem e do mal. Então, queridos, quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. João 6,56. O outro texto foi Gálatas 5,17. O que é carne? Carne é tudo aquilo que luta contra a vontade do Senhor. Precisamos, e o objetivo desse sermão nesta noite é mostrar alguns problemas causados pela essência
do pecado em nossas vidas. Nesse texto, esses textos que eu estou instruindo os irmãos, estão apontando as principais consequências do pecado. Sansão, a palavra Sansão quer dizer pequeno sol. Um rapaz instruído nos caminhos do Senhor, mas só que Sansão era tão bonito, Sansão começou a crescer, os pais de Sansão começaram a tapar o sol com a peneira, a ser conivente com os pecados de Sansão, até o ponto dele matar um leão. Depois de muito tempo, as abelhas fizeram casa no leão já podre, ele chegou ali, pegou aquele mel e comeu. Ele era um homem separado, mas o pecado entrou na vida de Sansão, a carne, os desejos carnais, ao ponto de casar-se com uma mulher pagã. E quando ele estava no tempo de Dagoa, ele disse: Deus, permita-me somente essa vez, tenha misericórdia de mim, para que ele caiu na real, a carne morreu, e ele entrou no espírito. Permita-me vencer os meus inimigos pela última vez. E naquele dia, nunca houve tanta morte na história do povo de Israel. Então, queridos, esse sermão nos apresenta a necessidade de nos arrependermos e de voltarmos de uma forma mais veemente, de uma forma mais contundente à casa do Pai. Precisamos nos empenhar mais na caminhada da fé. Precisamos aprender a mortificar a nossa carne. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma verdade prática para ser aplicada agora essa verdade. A realidade do pecado na vida humana, sabe o que é? É a providência de Deus. A providência de Deus, ela deve estar sempre presente em nossas vidas. A realidade do pecado é clara, mas a providência do Senhor deve estar presente, ou seja, a graça do Senhor Jesus Cristo, o favor dele, precisa estar diariamente nas nossas vidas. Precisamos diariamente reconhecermos que precisamos da misericórdia do Senhor, da sua graça, dobrar os nossos joelhos e reconhecer que somos dependentes da sua misericórdia, do seu favor, da sua graça, do seu amor em prol das nossas vidas. Porque senão, queridos, nós vamos apodrecer, nós vamos estar mortos em nossos delitos e pecados. Precisamos reconhecer o Senhor. Romanos 1:28-31. As pessoas hoje não se importam mais de ter conhecimento de Deus, ao ponto do Senhor entregar cada um ao sentimento perverso para fazer as coisas que não convêm. Até na igreja tem gente assim, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de mentiras, de males, desobedientes, filhos desobedientes a pai, a mãe, nércios, infiéis, perderam a afeição natural de tudo, irreconciliáveis, sem misericórdia. É isso que Paulo está no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 28-31, nos alertando. Nesta noite, queridos, o alerta deste sermão é para que nós venhamos mortificarmos a nossa carne e nos empenharmos mais, porque os dias são maus, os dias finais estão próximos.
A última trombeta está para ressoar. Não pensem vocês que todo esse caos que nós estamos vendo nos jornais, nas reportagens, tudo isso é um princípio de dores, segundo o livro de Mateus, e o Senhor está às portas. E nessa noite eu quero deixar um pedido para que você ore, para que o amor de Deus possa impactar o coração de cada um, dos filhos, netos e bisnetos, de toda a humanidade. Que nós possamos orar ao Senhor, para que o amor de Deus Pai, na pessoa do Filho, mediante a ação do Espírito Santo de Deus, venha impactar os corações dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, desta nação, da terra em si, no contexto geral. Para que o Senhor venha ter misericórdia de toda a humanidade, da igreja dele, da noiva dele. O diabo está trabalhando, queridos, e ele trabalha bem, mas a Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então vamos mortificar nossa carne e vamos andar no Espírito, vamos tapar as brechas para que Satanás não venha e penetre e manche, estrague, contamine a igreja do Senhor, contamine as famílias, contamine os casamentos, contamine os filhos, contamine ministérios, contamine toda a humanidade, mais do que ela já está contaminada. E para isso tudo, o homem não foi criado para viver uma vida na carne, mas ele foi criado para relacionar-se com Deus. Lucas 19:10. Sabe por quê? Porque o pecado ocasionou-se na separação do homem, da comunhão dele com Deus, trazendo condenação eterna. Mas uma coisa é certa: Jesus Cristo, o Filho de Deus, é quem pode nos livrar deste mal, é quem pode mortificar a nossa carne. O pecado, os desejos da carne, é mais do que um problema, é uma doença. Gálatas capítulo 5, a gente vai ver lá as obras da carne e os frutos do Espírito. Paz, fruto do Espírito, domínio próprio, mansidão, temperança, benignidade, bondade, solidariedade. Não está escrito solidariedade, mas também está dentro dos frutos. Mas os frutos da carne: contenda, facções, dissensões, maledicências, brigas, rixas. Então, de uma vez por todas, tudo isso, irmãos, nos tira do propósito de Deus em nossas vidas. Quando damos lugar à carne, nos tornamos insensatos. Acabamos adquirindo uma dívida muito grande com o Senhor. Mas nessa noite, precisamos entender que essa amartia, que significa errar o alvo, possa ser tirada de nós, e que o bem que nós queremos fazer, venhamos colocar em prática, mas o mal que nós não queremos fazer e que fazemos, venham ser mortificados. Que a glória do Senhor possa resplandecer em nossas vidas, que possamos nascer da água e do Espírito, e não da carne, porque a carne mata, a carne nos tira da graça do Senhor.
ela nos desfavorece. A carne mata. A carne mata. Ela nos tira toda a misericórdia do Senhor. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se andamos na carne, não podemos agradar a Deus. Romanos 8:8. Porque quem semeia na sua carne, ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, o Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6:8. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, fazem-se para as coisas do Espírito. Romanos 8:5. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. O Verbo é Jesus, a palavra. E nesta noite, o Espírito Santo de Deus está nos trazendo no entendimento que precisamos continuamente mortificarmos a nossa carne, que precisamos andar no Espírito e não na carne. Precisamos enxergar pelos olhos do Espírito e não pelos olhos da carne. Precisamos enxergar espiritualmente e não carnalmente. Mas já desejava, eu não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com o vento, até que se cumpriram as 3 semanas. Isso está falando de Daniel. Daniel está falando sobre ele mortificar a sua carne. Daniel mortificou a sua carne porque Daniel queria ouvir a voz de Deus, ele queria uma direção de Deus para a vida dele. Daniel 10:10, 10:3, quando ele foi levado cativo por Nabucodonosor, Daniel viveu naquele lugar uma vida de jejum, uma vida de oração. Segundo os teólogos, que eu me coloco nessa posição, nós estamos vivendo a última das 70 semanas de Daniel. Essa semana eu estava vendo as visões que o Senhor concedeu a Daniel e nos leva a entender que todos os sinais estão chegando ao fim. Estamos na fase final da volta de Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus Messias, o Filho de Deus. Então precisamos mortificar a nossa carne, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e não é do Pai, mas do mundo. O que é concupiscências? Desejos, fragilidades, mesquinhez, profanação, tudo que contradiz, tudo que vai contra a palavra do Senhor, tudo que vai contra, tudo que vai batendo contra os ensinamentos da palavra do Senhor. Mas uma coisa é certa: eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ou seja, João 6,6. Precisamos experimentar da nova vida em Jesus para que a nossa carne seja mortificada. Comamos do pão, o verbo vivo, que é a palavra de Deus, para que a nossa carne venha a ser mortificada. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servindo uns aos outros pelo amor. Outra palavra ainda, para mortificarmos a nossa carne, para não ficarmos dando ocasião à nossa carne, nos submetendo aos dardos inflamados de Satanás, trazendo contendas, calúnias, difamações entre nós, mas que possamos mortificar a nossa carne, para que possamos viver em unidade do Espírito Santo de Deus, para que o Senhor olhe para nós e se alegre. Lá está o meu rebanho em São Martim, que está fazendo a minha vontade, que está me buscando, que está se empenhando em pregar a minha palavra, que está me buscando nos cultos de oração, que estão andando uns com os outros em amor, que estão lá crentes fiéis,
Foi assim que o Senhor falou para Satanás quando ele esteve diante do trono do Senhor. Está vendo lá? Meu servo Jó, homem fiel, a minha alma se alegra nele. Onde você vem, Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Por acaso você viu lá meu servo Jó? Um homem fiel, um homem que anda no espírito e não na carne. Mas também, né? Você dá tudo para ele. É rico, tem as filhas mais bonitas, cheio de rebanho, de tudo. Mas em todo tempo, Jó não andou segundo a carne, mas segundo o espírito. A ponto no capítulo 42, ele disse o seguinte: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Pensei que tudo podes e que nenhum dos seus planos jamais serão frustrados. A palavra do Senhor precisa habitar em nós ricamente, como ensina o apóstolo Paulo, para que possamos mortificarmos a nossa carne, para que possamos andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Que nessa noite, essa palavra venha penetrar no seu, em nossos corações, e que possamos sair daqui com um único propósito de não andarmos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Deus abençoe a sua vida, a minha vida, a vida dos seus filhos, seus netos, seus parentes, e todos os seus familiares. E que o amor de Deus em Cristo Jesus possa alcançar a vida dos nossos filhos, netos, bisnetos, nossos familiares, através da nossa espiritualidade e não da nossa carnalidade. Que o Senhor vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Além, por favor, estou falando, estou sermonando, por gentileza. Depois de terminar, você vai falar, por gentileza. Vamos, estou pregando aí, por favor. Não terminei ainda, por gentileza. Amém, queridos? É assim que a palavra do Senhor deve permanecer em nossos corações. Amém, irmãos? Possamos não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muito bem. Avisos. No terceiro domingo, nós vamos ter a nossa ceia e assembleia. A nossa fome, irmãos, eu levei para o meu sobrinho fazer um orçamento. E aí o pintor do meu sobrinho falou assim: pastor, pintor qualquer vai te pedir 2.500 a 3.000 reais. Mas eu vou fazer um negócio com o senhor. Você separando do dono da oficina, você vai me dar 500 reais para eu poder comprar o material e a minha mão de obra vai ficar em R$1.000. Deixei a conta lá, falei, tá bom, eu devolvo tudo. Aqui para a gente poder ir para casa na segunda-feira, deixei a conta lá. Falei, Deus, vou tomar esses 500 reais para esse homem e depois mais R$1.000. Quando foi às 8 horas, um amigo meu que é pastor e é esposo dele, eu já havia falado com ele no caso dessa conta, há muito tempo atrás e tal. Falei, Deus, como é que eu vou fazer isso? Foi lá para as 8 horas, o telefone toca. Pastor, eu estava aqui, é a esposa dele, eu e meu marido, nós vamos mandar uma oferta para você. Falei, tá bom, obrigado. Falei, vai mandar uns 100, 200 reais para mim. Falei, passei meu Pix para ele. E nada do Pix entrar. Pastor, não está dando certo, não. E nada desse Pix dá certo. Aí daqui a pouco vai. Não, eu vou mandar assim.
E aí ele sentou. Na hora que eu olhei, o dinheiro para comprar o material da rua. 500 reais. Na terça-feira, os irmãos sabem que eu tenho vários relógios em casa. Meus relógios são os relógios, não os relógios baratos, não. Aqueles relógios, um relógio do meu lado que gostava muito, tudo dourado. E o pintor é meu amigo, o relógio vale R$ 1.500. Peguei o relógio, limpei, coloquei na caixinha. Falei, olha, Cacau, você sabe que nossa igreja é uma igreja pequena e tal. Faz o seguinte, você já é meu amigo, conhece há muito tempo. Toma aqui os 500 reais para você comprar o material. Contei a história, ficou todo empolgado. E eu vou te deixar um valor de 1.500 para você pintar a Kombi todinha. Está feito. A Kombi da Kombi está paga. Amém? Está paga. A igreja não vai gastar uma opção. Eu e o pastor estamos semeando na vida da igreja dessa forma. Amém? Agora é interessante. Esse pintor, rapidamente, já tem que eu conheço ele. Aí, há pouco tempo eu tirei um tênis novo lá dos meus tênis lá e levei para ele. Independente da Kombi, eu nem estava pegando tênis para ele e tal. Aí, quando foi pouco dia, ele foi, deu um polimento no meu carro. Aí, levei uma camisa para ele, um leãozão, escrito Jesus, caminho, a verdade e a vida. Ele estava indo para o CRAS há mais de não sei quantos anos para tentar a aposentadoria e nada. Aí ele foi no culto com essa camisa. Que camisa bonita? O pastor lá falou, que camisa bonita? Ah, foi o pastor Alexandre que me deu. E o pastor sabia da história dele. Aí o pastor falou, foi o seguinte, você pega essa camisa que você está vestindo, que o pastor te deu, você veste ela e amanhã você vai no CRAS, e Deus vai te dar essa vitória. Ele chegou lá, a papelada estava toda resolvida, para a glória de Deus. Amém, queridos? Então, eu estou dando esse testemunho para todo mundo, não é para dizer que eu sou bonzinho, não. É para os irmãos verem a providência de Deus, o quanto Deus é bom. Pode falar. Da igreja batista, estava sendo a minha identidade. Entendeu, irmãos? Então, Deus tem feito essas coisas nas nossas vidas, tá? E Deus tem me levado a ser um semeador. O que eu quero ensinar para vocês nessa noite, com relação a esse sermão que nós ouvimos, se tiver de semear, se tiver de dar o seu melhor para o Senhor, dê, porque Deus vai te devolver em dobro. Não andemos segundo a carne. Não ajuntemos tesouro nessa terra. E era um relógio que eu gostava muito. E ele é carinho, viu? Não é muito baratinho, não. Eu falei, não. Fui lá. Deus falou, leva. Deus tocou no meu coração. Eu falei, vai. E eu fui. E a Kombi está paga. Para a glória de Deus. Ela, daqui a pouco, ela vai chegar aqui novinha, pintadinha. Depois só ativando para comprar 2 retrovisores para dirigir aquele trem. Sem ventilar, é só Jesus na causa. Olha, eu tenho que ter olho mágico para vir dar ré naquele troço lá. Não dá, não. Pois é. Então, mas graças a Deus. Então, irmãos, tudo isso que os irmãos estão vendo, sabe? Para a glória de Deus, Deus tem nos abençoado. Então, se Deus tocar no seu coração para dar uma oferta a mais, oferte. Seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Porque Deus é verdade em dobro. Eu tenho experimentado isso de Deus. Eu fico para os irmãos aqui que eu fui roubado e numa quantia boa, umas joias minhas que eu tinha, um relógio caro de R$ 2.500. Eu sei que nessa brincadeira toda, dentro da bolsinha, estava praticamente uns R$ 8.000 meu. Mas em compensação, Deus não tem deixado faltar. Eu falei, essa semana o cara falou, vem, eu fui lá para ele ver a filmagem, para ver quem foi que pegou. Aí eu olhei para ele e falei, olha só, o senhor falei, esquece, não preciso disso. Falei para ele, não quero saber quem pegou. Fui. E confesso para os irmãos, estou em paz com isso. Em compensação,
Deus tem me sustentado. Aquilo que eu disse aqui, não é segundo a carne, mas é segundo o Espírito. Essas coisas que temos, isso, relógio, ou o que quer que seja, cordão, isso fica. Ajuntemos tesouro nos céus, no reino de Deus, onde nem a traça nem a ferrugem podem nos roubar, nem o ladrão. Amém, queridos? Então Deus está fazendo isso no nosso meio. Deus tem me abençoado, graças a Deus. Há pouco tempo os pintores estavam aqui, tive o privilégio, a igreja contribuir, mas também tivemos o privilégio de providenciar aqui algumas coisas para que os pintores pudessem ficar mais à vontade. Graças a Deus por isso. Mais outras coisas por aí, como Deus tem levantado cada um de vocês para ofertar também, e outros irmãos que nem da nossa igreja são. Estou falando isso para aquecer a fé do coração dos irmãos. Amém, queridos? Amém. É um aquecimento da fé. Tá? Não estou aqui para massagear nem o meu ego e nem o ego de ninguém. É para que os irmãos vejam o quanto Deus tem sido bom para conosco e vale a pena nos empenharmos mais. Para que essa comunidade veja que elas precisam também desse Jesus, desse Deus que nós servimos. Amém, queridos?